Olá, meu nome é Franco. Então, aqui a gente vai continuar estudando o jogo que a gente começou na aula anterior. E aqui a gente vai achar uma fórmula para o xn e yn, que eram as posições perdedoras desse jogo. E a gente vai provar que essa fórmula realmente está certa. Então, a primeira coisa, a gente vai desconfiar de qual fórmula é essa. Então, para desconfiar, a gente já tem todos os ingredientes aqui. Tá? Tem o primeiro ingrediente que é, a gente desconfiou que todos os números inteiros, naturais, aparecem exatamente uma vez, ou na sequência xn ou na yn. Certo? Outra coisa que a gente desconfiou é que a diferença entre yn e xn é sempre igual a n para todo natural n. Certo? E outra coisa é que, bem, a gente não fez isso, mas eu estou contando para vocês, acreditem, que se vocês botarem esses pontos no plano cartesiano, pintarem esses pontos e olhar bem de longe assim, você vai ver que esses pontos estão mais ou menos alinhados, estão mais ou menos numa reta, certo? Indo de zero até infinito. Então, uma reta, a fórmula de uma reta no plano cartesiano é da forma alfa vezes x mais beta, e beta vezes x. A primeira coordenada, um múltiplo linear, primeira coordenada linear, segunda coordenada linear. E como essa reta parece passar por zero vindo de longe, é exatamente dessa forma que deveria ser os pontos. Mas eles não são iguais. Note que não são iguais, porque esses pontos aqui não são lineares, não são colineares. Tá? Então a gente desconfia que xn e yn estejam próximos de uma coisa linear, como essa aqui. Tá? Então com essas informações a gente vai conseguir resolver o nosso problema. Então, primeira coisa, se o xn e o yn são próximos desse número, uma coisa que a gente pode desconfiar é que eles sejam exatamente o piso desse número. Certo? Esse número aqui não tem por que ser inteiro. Então, uma coisa que a gente pode desconfiar é que talvez xn e yn sejam exatamente iguais a piso de alfa vezes n e piso de beta vezes n para algum alfa e algum beta. Tá? Para esse mesmo alfa e beta aqui. Tá? É razoável esperar isso aqui, já que eles estão próximos desse número. É razoável esperar isso aqui. Tá, agora outra coisa. Lembra que há 2 aulas atrás a gente estudou as sequências de Bethe, que eram sequências exatamente dessa forma aqui. Piso de alfa vezes n para um certo irracional alfa. E essas sequências sempre vinham com uma outra sequência acompanhando elas, eram sempre 2 sequências juntas, uma com alfa, outra com beta, onde 1 sobre alfa mais 1 sobre beta era igual a 1. A gente provou, 2 aulas atrás, que se a gente tem alfa e beta irracionais satisfazendo essa igualdade aqui, então essa sequência e essa sequência juntas formam exatamente os números naturais, exatamente uma vez. Então, cada número natural aparece exatamente uma vez em uma dessas sequências. A gente provou que isso é verdade. Certo? E como a gente tem que, de fato, a gente desconfia que, de fato, cada natural aparece exatamente uma vez nessa sequência xn e yn, então é natural esperar também que 1 sobre alfa mais 1 sobre beta seja igual a 1. Tá? Então, a gente desconfia que isso aqui seja verdade. E outra coisa que a gente desconfia que seja verdade é que beta seja igual a alfa mais 1. Por que beta deve ser igual a alfa mais 1? Porque a diferença entre yn e xn é sempre igual a n, certo? Então, a diferença, se xn e yn tem essa fórmula, então a diferença entre eles é a diferença entre piso de beta vezes n e piso de alfa vezes n. E essa diferença é mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos parecido, com beta menos alfa vezes n. Mas se isso é sempre igual a n, é natural esperar que beta menos alfa seja igual a 1. Certo? Então, são 2 coisas naturais de se desconfiar. Tá? A gente não está provando nada aqui, a gente só está fazendo uma discussão heurística. Tá? Mas agora, se a gente tem essas 2 equações, a gente consegue resolver. Pega esse beta, substitui aqui, certo? Então vai ficar 1 sobre alfa mais 1 sobre beta,
mais 1 sobre alfa mais 1, né? Beta igual a alfa mais 1, isso tem que ser igual a 1. E aí se a gente resolve, multiplica por alfa vezes alfa mais 1 dos dois lados, vai ficar alfa mais 1 mais alfa igual a alfa vezes alfa mais 1, certo? E manipulando isso, vai ficar alfa quadrado igual a alfa mais 1. E essa equação aqui, usando Bhaskara, a gente consegue resolver. A gente vai encontrar alfa igual a 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, que é também conhecido como o número de ouro, certo? No caso, com o mais aqui. Mas bem, alfa é positivo, né? Porque os nossos números aqui são todos positivos. Então não pode ser menos. Então a gente só sobra essa possibilidade. Então agora a gente tem uma conjectura. A nossa conjectura é que os pontos xn e yn sejam exatamente piso de alfa vezes n e piso de alfa mais 1 vezes n, onde alfa é exatamente esse número aqui, que é conhecido como o número de ouro, que é irracional. Note que ele é, de fato, irracional. Então, fazendo essa conjectura e usando o teorema de Betti que a gente viu há 2 aulas atrás, a gente vai provar que, de fato, essa fórmula está certa. Tá? Então, isso a gente vai fazer no próximo quadro. Então, com a discussão que a gente acabou de ter, nossa conjectura é a seguinte. As posições perdedoras, xn e yn do jogo de Wythoff, com xn menor que yn, que basta calcular essas, porque as outras são simétricas, são dadas por xn e yn igual a piso de alfa vezes n e piso de alfa mais 1 vezes n, onde alfa é o número de ouro 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá, então vamos provar isso aí. Como a gente vai provar? Por indução. Então o que a gente vai fazer é supor que a gente tem essa fórmula até n-1, digamos. Então, xk yk igual piso de alfa vezes k, piso de alfa mais 1 vezes k, para todo k menor ou igual a n-1. Tá? Dado isso aqui, queremos provar que x, y, que a gente vai definir como sendo o próximo termo, que a gente quer que seja a posição perdedora, mas a gente ainda não sabe. Então a gente não pode chamar de xn, yn, vamos chamar de xy, que é exatamente o alfa n e o alfa mais 1 vezes n, é perdedor. Então basta provar isso aqui. Se a gente prova isso aqui, a gente só aplica a indução e a gente resolve o problema. Então, para provar que isso aqui é uma posição perdedora, a gente basta analisar quais são as possíveis posições que a gente pode jogar a partir dessa aqui. Então a gente tem basicamente 3 casos. Ou a gente tira de x, ou tira de y, ou tira a mesma quantidade tanto de x quanto de y. Então a gente tem 3 casos, a gente vai analisar cada um deles no próximo quadro. Então, aqui na primeira linha, só para lembrar qual a hipótese que a gente está assumindo, né, na hipótese de indução, é que xk yk é igual a essa fórmula piso de alfa vezes k e piso de alfa mais 1 vezes k para todo k menor ou igual a n-1. O que a gente quer provar é que o próximo termo dessa sequência aqui também é uma posição perdedora. Então, sabendo que todas essas aqui são perdedoras, a gente quer provar que essa aqui, que a gente chamou de xy, que a gente ainda não sabe se é igual a xn, yn, a gente não sabe se é perdedora ou não, a gente quer provar que xy, dessa forma, é perdedora. Para provar que essa aqui é perdedora, a gente tem que provar que partindo dessa posição, a gente só pode jogar em posições vencedoras, não tem como jogar numa perdedora. Então aí a gente tem 3 casos, ou a gente tira da primeira pilha, da segunda ou da terceira, ou de ambas, né? Ou da primeira, da segunda, ou de ambas as pilhas. Essas são as regras do nosso jogo. Então, no primeiro caso,
Se a gente tira da primeira pilha, a gente parte de x, y e chega na posição x menos t, y, tá? Para algum t positivo. Diminuiu estritamente. O que a gente quer provar aqui? Que essa aqui é vencedora, ou seja, que a gente consegue jogar a partir dessa numa posição que é perdedora. Ou seja, uma das que a gente já sabe que são perdedoras por hipótese de indução. Então a gente quer provar que dá para jogar ou num certo xk, yk, ou no inverso, né? Que é yk, xk, que também é perdedora por simetria. Tá? Então a gente quer provar que isso aqui é possível. Tá? A gente não sabe se isso aqui é possível ainda. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é a seguinte, que x menos t já é igual, automaticamente, a algum xk ou yk. Isso é pelo teorema da sequência de Bethe, que a gente provou há 2 aulas atrás. Então, o teorema da sequência de Bethe diz o seguinte, que nessa sequência e nessa sequência, cada natural aparece exatamente uma vez, ou em uma ou na outra. Exatamente uma. Em particular, o x menos t, seja lá qual seja esse número, ele vai aparecer em uma das sequências. Ou nessa, ou nessa. Ou vai ser um xk ou um yk. E, além disso, vai ser um xk ou yk para k menor do que n. Porque o x menos t é menor do que x. E x é alfa vezes n, piso de alfa vezes n. Então, se você tem um número menor que esse cara aqui, como essas duas sequências são crescentes, se você tem um número menor que esse cara, e ele já apareceu na sequência, ele só pode ser um cara anterior, não pode ser um cara posterior. Então, direto do teorema da sequência de Bethe, a gente conclui que x menos t é igual ou a xk ou yk para algum k menor ou igual a n menos 1. Certo? Então, se a gente já sabe que x menos t ou é xk ou é yk, basta a gente provar que a gente pode diminuir o y de forma a gerar ou yk ou xk, o que a gente precisar. Então, para isso, basta provar que o y é estritamente maior do que o yk e que o xk. Bem, o yk é sempre maior do que o xk. Então, basta mostrar que y é maior que yk. Se a gente provar isso estritamente, significa que a gente pode diminuir y para virar yk, caso x menos t seja igual a xk, e caso x menos t seja igual a yk, a gente também consegue diminuir o y para gerar o xk, porque o xk é ainda menor do que o yk. Tá bom? Então basta provar isso aqui. Tá? Mas para provar isso aí é bem simples. Bem, primeira coisa, observa que o y é igual a x mais n. Primeira coisa. Segunda, isso segue direto da fórmula, né? Segunda é que o x é estritamente maior do que x menos t. E x menos t ou é xk ou é yk. Em particular, ele é maior ou igual que o xk. Então, isso aqui, o x é estritamente maior do que xk. Certo? Direto, porque o x menos t é maior ou igual a xk. E o n é estritamente maior do que k. Certo? Então, esse cara aqui é exatamente yk. Certo? Então, y é maior do que yk estritamente, portanto, a gente pode jogar ou aqui, né? Dependendo de se x menos t é xk ou yk. Tá? Então, esse caso está feito. Agora vamos para o segundo caso. Se a gente tira da segunda pilha, a gente vai ficar com uma posição dessa forma aqui. Certo? Então, uma coisa para se observar é a seguinte. Y menos t menos x é igual ao quê? Isso é igual a n menos t, certo? Por quê? Porque o y menos x é igual a n, então a gente tem essa igualdade aqui. Se isso aqui é verdade, então isso aqui é igual a um certo k. Vamos chamar isso aqui de k. Então, k menor ou igual a n menos 1. Se a gente chamar esse número n menos t de k, ele é menor ou igual a n menos 1. O que significa isso aqui? Significa que esse k aparece aqui atrás. Então, a gente tem uma posição aqui
onde a diferença entre esse cara e esse cara é exatamente um número k que aparece aqui antes. Então, a gente consegue diminuir esse número. Então, além disso, x é maior do que xk, né? Simplesmente porque a sequência é crescente. Pega esse k aqui, x é maior do que xk. Então, o que a gente consegue fazer é diminuir tanto x quanto y menos t, de forma a chegar no xk, yk. Por quê? Porque esse par é maior do que o par xk, yk, e a diferença aqui, entre esse cara e esse cara, é exatamente igual à diferença entre esse cara e esse cara. Então, se a gente tirar um mesmo número adequado das duas coordenadas, a gente consegue chegar dessa posição nessa posição. E essa posição é perdedora por hipótese de redução. Então, essa aqui tem que ser vencedora. Certo? Então, agora o nosso último caso é se a gente tira das duas pilhas ao mesmo tempo. Bem, se a gente tira das duas pilhas ao mesmo tempo, a gente sai de x, y e chega em x menos t, y menos t. E da mesma forma que a gente raciocinou antes aqui, no primeiro caso, x menos t é igual a um certo xk ou yk para k menor ou igual a n menos 1. E além disso, a gente quer mostrar que y menos t é maior do que yk. De novo, mesma coisa que antes. A gente quer provar, mas agora a gente quer provar que y menos t é maior. Então, mesma coisa. Y menos t é igual a x mais n menos t, certo? Porque y é igual a x mais n. E esse número aqui, bem, ele é maior estritamente que o quê? X menos t é esse ou esse. Então, ele é maior ou igual a xk. E o n é estritamente maior do que k. Então, isso aqui é maior estrito que xk mais k, que é yk. Então, uma conta bem parecida com o que a gente fez antes. A gente demonstra que esse número aqui, a segunda coordenada, é maior do que yk. Portanto, a gente consegue diminuir esse número de forma a gerar aqui ou xk, yk, ou yk, xk, para algum k menor ou igual a n menos 1. Como essas duas posições são perdedoras por hipótese de redução, significa que essa aqui é vencedora. Então, não importa o que você faça, qualquer uma das três possibilidades, a gente sempre vai jogar numa posição vencedora, o que significa que xy é uma posição perdedora. E isso termina a demonstração do teorema por indução.